seja muito bem-vindo. Se você está começando a assistir essa aula, é porque você já está entrando e começando o nosso curso de partes internas e traços de caráter. Ou então, porque você está estudando a possibilidade de entrar nesse curso, de adquirir esse curso e fazer o curso de partes internas e traços de caráter. Essa é uma aula introdutória para que você que está começando e está pensando em fazer esse curso, você possa avaliar o que nós vamos tratar nesse curso, o que nós vamos abordar nesse curso, enfim, o que nós chamamos de traços de caráter, o que são partes internas e mais do que isso, como você pode trabalhar com esse conceito de partes internas e traços de caráter, não só para o seu autoconhecimento e talvez principalmente para o seu autoconhecimento, mas para aqueles que têm e trabalham em algum tipo de relação de ajuda, na terapia, no coaching, no aconselhamento. O que eu tenho observado ao longo desses anos todos, desenvolvendo esse conceito de traços de caráter e de partes internas, é que esse conceito pode ser aplicado em qualquer tipo de abordagem psicoterapêutica, em qualquer tipo de programa de desenvolvimento humano. Não só para o autodesenvolvimento, mas também para aqueles que trabalham no desenvolvimento de outras pessoas. Então, nesse curso, aqueles que vão fazer apenas a parte teórica vão ter todo um conceito do comportamento, sobre o que é traços de caráter, e aqueles que vão fazer o curso que tem a parte prática vão também aprender como utilizar e desenvolver recursos técnicos, terapêuticos para aumentar o potencial de transformação do seu cliente, da superação do seu cliente desses problemas. Além disso, esses exercícios para quem faz a parte prática vão também ajudar você a um processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, promovendo então um grande processo de transformação. Esse, então, é um curso que nós antes oferecíamos de uma parte presencial e agora nós estamos fornecendo oferecendo esse curso totalmente online. Não só a parte teórica, que você está iniciando agora, mas também a parte prática daqueles que vão optar por fazer o curso, incluindo a parte prática sobre partes internas e traços de caráter. Então, nesse curso online, você vai ter, então, diversas aulas onde nós vamos abordar temas interessantes sobre o comportamento humano, sobre o que a gente chama de caráter, como a psicologia considera o caráter, como nós consideramos o traço de caráter, por que nós não usamos o tipo psicológico, por que nós usamos traços de caráter. E mais ainda, né, como então a gente apresenta para você uma visão de ser humano, uma visão diferente, ampliada de ser humano, que vai nos ajudar a compreender muitas das nossas reações, dos nossos comportamentos, principalmente daquelas reações que, apesar da gente querer e pretender mudar, nós temos dificuldades de promover essa mudança. Por que será que nós temos tantas dificuldades de fazer mudanças de reação, de comportamento, que mesmo entendendo não serem adequadas, nós temos dificuldade para promover uma mudança efetiva? Quando nós vemos, estamos repetindo aquele comportamento ou aquela reação, e apesar de entendermos aquilo, invariavelmente nos deparamos com esse automatismo de algum tipo de comportamento. Nós vamos aprender exatamente como nesses 30 anos de prática terapêutica, de desenvolvimento humano, a gente entendeu e percebeu como o conceito de traços de caráter nos ajuda a compreender essas reações, esses automatismos. E mais ainda, os traços de caráter estão presentes como aqueles geradores de problemas que inclusive podem resultar numa psicopatologia mais complexa, como a depressão, como um transtorno de pânico, como um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Então, qual será o traço de caráter que está por trás de cada uma dessas psicopatologias? De cada um dos nossos comportamentos, das nossas reações? Não só aquelas mais doentias ou adoecidas, mas também aqueles hábitos, aqueles padrões de comportamento que temos que nós não conseguimos mudar. E em função disso e por conta da necessidade de usarmos recursos mais práticos de trabalhar, nós então desenvolvemos também o conceito de partes internas do psiquismo, que você então nesse curso que você está iniciando agora ou que você pretende iniciar, nós vamos abordar para poder instrumentalizar você de recursos de autodesenvolvimento e do desenvolvimento do seu trabalho em qualquer tipo de relação de ajuda, seja ela terapêutica ou de coaching. Então, nós vamos aqui nessa aula introdutória, uma aula inicial, nós vamos apenas apresentar a você do que nós vamos falar ao longo de todo esse curso. E uma das principais perguntas, a pergunta inicial, é o que determina o comportamento humano.
E aí nós vamos observar que a psicologia, a antropologia, a sociologia, elas vêm procurando dentro da ciência, numa abordagem tradicional, procurando entender qual é a dinâmica do psiquismo, qual é o fundamento de reações, de comportamentos que nós introjetamos ao longo da nossa vida e que podem resultar naquele tipo de comportamento, naquele tipo de reação, ou até também no tipo de adoecimento. O que determina, então, uma determinada reação, um padrão de comportamento nosso? E é claro que a psicologia tradicional, ela vem procurando responder essa pergunta baseado no paradigma que normalmente a ciência tradicional vai utilizar. De um modo geral, dentro da psicologia, nós vamos ver que o entendimento dessa resposta que o ser humano dá, ou seja, nós vamos ver aqui nessa resposta que o indivíduo dá em relação a alguma situação que ocorre, tem a ver com essa dinâmica. Ou seja, quando nós estamos diante de uma situação no meio externo, essa situação provoca um estímulo, alguma coisa que, como nós percebemos esse meio, como nós percebemos aquela situação. E a partir de um certo processamento do nosso psiquismo, nós vamos dar respostas coerentes àquele estímulo. De tal forma que, então, diante de um estímulo e desse processamento, nós vamos adequar uma resposta. Mas há uma pergunta que a psicologia tradicional também se faz, e é uma pergunta que nós temos ainda muito a refletir sobre ela, é o que determina que uma resposta seja, por exemplo, diferente de indivíduo para indivíduo dentro de uma mesma situação externa? Ou, às vezes, do próprio indivíduo, que num momento ele é capaz de ter uma resposta, em outro momento da sua vida, diante do mesmo estímulo, ele é capaz de dar uma outra resposta, às vezes mais adequada, ou às vezes muito mais polarizada, extrema, desequilibrada, disfuncional. Nós, dentro da psicologia tradicional, nós procuramos entender qual é a dinâmica, o que acontece na mente do indivíduo para esse tipo de resposta. E, evidentemente, como a psicologia ela utiliza, a psicologia tradicional ela está baseada num paradigma, um modelo de ver o ser humano, nós temos, então, uma proposta dentro das várias escolas da psicologia de como nós vamos explicar o funcionamento, esse processo de resposta que o indivíduo vai trazer. Eu não vou me aprofundar, porque nós vamos ver uma aula exatamente sobre isso, mas, de um modo geral, a ciência tradicional, a psicologia principalmente, ela está sempre procurando explicar que essa reação nossa, a reação do indivíduo adulto, ela tem uma forte influência, tanto da bagagem genética, como da bagagem dos valores internalizados pela educação, pela primeira infância. De tal forma que, então, dentro desse modelo da história biográfica do indivíduo, desde o seu nascimento até o momento da sua adultez, essas influências do meio, das situações que ele vivencia, a formação da educação e também o componente genético acabam sendo, então, os geradores desse comportamento do indivíduo adulto, procurando com isso explicar as nossas reações e as nossas tendências. Só que o que nós observamos é que algumas vezes nós não conseguimos encontrar nesses padrões familiares, nesses padrões que vêm da ancestralidade, há uma explicação razoável para alguns comportamentos, para algumas reações. Ou ainda mais, às vezes nós até conseguimos identificar num padrão familiar de uma educação, por exemplo, ou de um episódio na primeira infância, como sendo talvez relacionado àquele comportamento inadequado, de uma depressão, de uma insegurança ou de uma agressividade. Mas ao abordarmos diante dessa explicação, nem sempre nós vamos ter uma remissão, uma modificação do comportamento do indivíduo adulto. A gente vem observando então que parece que esse modelo, essa visão de ser humano que a psicologia e o paradigma tradicional vem utilizando é que precisam de alguma forma serem revistos, ampliados para uma nova visão de ser humano, um novo paradigma que possa dar conta de vários outros fenômenos que nós observamos no psiquismo humano, no comportamento, nas reações e no processo de transformação. E aí nós vamos ver, então, nesse curso, um momento onde eu vou falar exatamente sobre a visão de ser humano que eu utilizo dentro do meu modelo. Todos os meus métodos que eu venho desenvolvendo, não só o de terapia regressiva, o de constelação sistêmica transpessoal, como também no trabalho de traços de caráter e partes internas, eles partem, todos os métodos, de uma visão de ser humano que contempla uma visão ampliada de ser humano. Nós estamos falando de uma visão transpessoal de indivíduo.
E aí nós vamos ver com detalhes dessas aulas que nós vamos considerar então o ser humano não apenas como a dimensão física do ego ou apenas a sua dimensão material, já que o paradigma tradicional está baseado nessa realidade concreta, material, e numa visão de ser humano materialista na sua história biográfica, desde o seu nascimento até o momento da sua morte. Nós vamos estar baseados numa proposta da psicologia transpessoal que promove e que oferece uma visão de ser humano ampliada em vários níveis de consciência. De tal forma que nós vamos estudar e ver que em vários desses níveis de consciência nós podemos trazer padrões, podemos trazer registros complexos mesmo de emoções, de reações, que muitas vezes não estando associados da vida biográfica e apesar de não estarem relacionados a essa história biográfica do indivíduo, são as causas de reações padrão, de automatismos que o indivíduo não consegue modificar. Isso nós vamos ver porque a partir do momento que nós temos uma zona de consciência relacionada ao nosso ego, muitas vezes essas reações que nós observamos em nós mesmos, esses automatismos, eles estão relacionados, eles têm a sua origem em conteúdos inconscientes, que apesar de inconscientes para o ego, eles se manifestam naquele comportamento, naquela situação ou diante de um determinado tipo de estímulo. É isso que a gente vem estudando ao longo desses 30 anos e identificando que alguma dessas formas de nós funcionarmos, a forma como a gente reage a uma determinada situação, atende a um construto, a uma estrutura psicológica que nós chamamos de traços de caráter. Então, nós vamos poder estudar essa visão de ser humano que nos ajuda a entender que alguma das nossas reações, aquela reação que às vezes você não consegue mudar racionalmente, você perceber que ela tem a sua origem numa construção a nível inconsciente que se manifesta como uma resposta única e repetida naquele mesmo tipo de situação. Quando nós então começamos a considerar essa outra visão de ser humano, nós ampliamos a nossa gama de recursos e de atividades que podemos realizar, não só no nosso autodesenvolvimento, mas também no auxílio das pessoas que, passando às vezes por dificuldades ou por problemas, ou por até psicopatologias, podem ultrapassar e modificar esse quadro quando começam a promover um verdadeiro processo de transformação da consciência. Nós vamos ver então que pensar o ser humano em níveis de consciência e perceber que o sofrimento que ele traz, aquele automatismo, é uma necessidade desse ser espiritual, desses níveis de consciência, de uma reorganização, vão modificar totalmente a nossa forma, não só de olhar as pessoas, olhar o nosso próprio comportamento, a nossa própria reação, mas trazer outros recursos de efetiva transformação para os nossos clientes. Nós, dentro desse modelo, nós vamos abordar em algum momento aquilo que nós chamamos de partes internas ou outros autores chamam de subpersonalidades. Com certeza, trabalhar com partes internas ou subpersonalidades, estados de ego, enfim, não é necessariamente uma abordagem inovadora. Né? Muitos autores já trabalham com o conceito de partes internas. Subpersonalidades, por exemplo, é um termo muito utilizado pela psicossíntese do Dr. Roberto Assagioli, um psiquiatra que desenvolveu um modelo da psicossíntese e que teve uma influência muito grande na minha formação, no meu desenvolvimento dos meus conteúdos. Ele chamava, por exemplo, de subpersonalidades. Eu chamo normalmente de partes internas. Então nós vamos aprender que nessa visão de ser humano, considerando esses níveis de consciência, nós vamos ver que muitas vezes as nossas reações parecem ser reações automáticas, quase como se não fôssemos nós a estarmos reagindo daquela maneira. E uma das formas que você pode identificar quando você está movido por esse tipo de parte interna ou desse automatismo é quando, por exemplo, nós temos uma determinada reação que nós julgamos inadequada ou que nós gostaríamos de mudar porque a gente percebe que aquilo talvez não tenha sido apropriado ou de alguma forma traz algum tipo de repercussão, algum tipo de sofrimento para nós. Mas diante daquela reação a gente usa frases que se repetem de uma forma a identificar os eus, os pequenos eus que estão envolvidos nessa reação. Eu vou dar um exemplo. Imagine então uma pessoa que tem uma reação eventual, mas repetida, de agressividade. Uma agressividade desmedida, desproporcional para as situações. E essa pessoa fosse falar sobre essa reação de agressividade desproporcional. Normalmente, o que nós falamos e nós ouvimos as pessoas falando? Elas podem dizer alguma coisa assim: quando eu vi,
eu percebi e fui extremamente agressivo, mas eu não consegui controlar. E quando eu me dei conta, eu já tinha feito. Aí depois eu me arrependi. E depois eu me senti muito culpado. Vejam, na hora que uma pessoa fala isso, o que chama a sua atenção? Já perceberam quantos eus tem nessa frase? Quando eu percebi, eu fui lá e fui agressivo. E eu não consegui controlar. Então tem um eu que percebeu, tem um eu que foi agressivo, teve um eu que não conseguiu controlar e continua, né? E depois então eu me senti muito culpado. E eu fiquei triste porque eu não conseguia conter aquilo. Vejam, mais uma vez, um eu que, olhando aquele eu que foi lá e foi agressivo, se sentiu culpado, enquanto esse eu ficou triste porque viu tudo isso acontecer e não pôde fazer nada e tem que colher as consequências daquela reação. É como se tivesse um eu que então observa, passivo, um outro eu que vai lá e agride, esse eu vai embora, fica um eu culpado e depois um eu triste. Não tem muito eu nessa história? Quando nós começamos a observar dessa forma, nós vamos ver que então o nosso psiquismo é formado em alguns momentos de partes internas que têm uma tal autonomia, que tem um tal tipo de reatividade automática diante daquelas situações, que parece que nós não conseguimos controlar aquela reação. Nós às vezes sequer nos damos conta, não temos consciência daquela reação, às vezes só a posteriori. Nós estamos falando então do conceito de partes internas, pequenos eus que vêm à tona, promovem uma reação e nós depois temos que lidar com esse tipo de automatismo. Dentro do nosso modelo, nós vamos então entender ao longo do curso como nós podemos compreender no nosso modelo de entendimento do psiquismo humano a formação desses pequenos eus. Aquele eu 1, 2, 3, 4 e 5 que parece que permanecem a nível inconsciente e num dado momento, dependendo do estímulo, aquela parte interna vem com uma reação padrão, às vezes desproporcional, de medo, de insegurança, de controle, de agressividade, de sedução. Nós vamos perceber então que cada uma dessas partes tem uma forma de funcionar, tem uma forma de reagir, mas que agora, na maioria das vezes, nos incomoda porque ela começa a ficar incompatível com o nosso comportamento como um todo. É como se nós não conseguíssemos coordenar, organizar todas essas partes, fazendo com que então hajam reações que muitas vezes nos desagradam ou que podem trazer consequências para a nossa vida. Nós vamos aprender exatamente como entender, como identificar essas partes e principalmente como trabalhar essas partes. Você vai aprender então como então nós podemos ter fases do trabalho com partes internas que partem desde o reconhecimento dessas partes, como reconhecer essas partes, como então, a partir daí, a importância de aceitar que eu tenho uma parte que é mais autoritária ou uma parte que é insegura. Aceitar isso faz com que a gente consiga se desidentificar para poder então promover um trabalho de transformação. Para então depois nós entrarmos e entendermos como a gente pode realizar a coordenação dessas partes de forma que a gente tenha escolhas conscientes sobre isso. Vejo que nessa hora, quem estiver fazendo o curso que inclui a parte prática, você vai aprender técnicas, métodos, recursos que podem ajudar você, não só a você reconhecer, aceitar e coordenar, mas também, principalmente, quando você tem um trabalho de uma relação de ajuda e ajudar as pessoas que procuram você a entender e coordenar e melhorar esse aspecto dessa parte interna. Para então, depois, numa sequência do trabalho de partes internas, promover um trabalho de integração e finalizando com um trabalho de transformação. Porque esse é o grande objetivo de todos os métodos que eu venho desenvolvendo nesses 30 anos, a transformação da consciência. Não adianta nós falarmos para o cliente o que ele tem que fazer, o que ele tem que mudar, porque nós não mudamos ninguém. Nós não fazemos pelo nosso cliente. Nós só conseguimos fazer por nós, e mesmo assim, às vezes, com esse tipo de sistematização para poder tomar consciência. Mas a partir da tomada de consciência, a necessária transformação daquele nível de consciência que nós estávamos para um nível de consciência que nós pretendemos alcançar. Há uma solicitação da nossa alma, de um desenvolvimento e do crescimento como pessoa, como ser, na forma de ver o mundo. Quando há uma incompatibilidade entre a forma que nós costumamos reagir, que estão cristalizadas como uma reação automática, e uma aspiração nossa interna, íntima, de um desenvolvimento da alma, nós temos essa tensão. Essa tensão é que gera o sofrimento. E esse sofrimento, ele só é superado com esse processo de transformação da consciência.
mas uma transformação que ocorre de uma forma natural, mas muitas vezes apenas com essa sistematização da utilização de recursos potentes é que nós vamos alcançar esse processo desejado da transformação da consciência. Para aqueles que vão, então, estão começando o curso, que inclui a parte prática, você vai aprender a fazer algumas coisas com você mesmo, para essa tomada de consciência, essa transformação, e também aprender recursos que você pode aplicar com o seu cliente, favorecendo que ele faça esse processo de transformação. Porque não adianta eu fazer o trabalho, não adianta imaginar que sou eu que promovo a transformação do meu cliente, isso é uma ingenuidade. O que eu tenho visto e tenho falado muito sobre isso, vocês vão me ver falando sobre isso nas aulas que começam agora, eu posso ser um excelente terapeuta e posso fazer o meu melhor, então eu posso fazer 100% da minha capacidade, da minha competência. Mas se o meu cliente ele não for capaz de fazer 10% do trabalho, nada acontece. Porque não adianta que eu tenha todos os recursos se o cliente não está aberto a essa transformação. E aí nós temos, então, muitas vezes, no sofrimento que o indivíduo passa, ou no sofrimento que nós passamos, o grande estímulo e uma sinalização de que algo precisa ser mudado na nossa forma de funcionar na vida. Então, você vai aprender no curso alguns fundamentos de por que então nós temos reações tão cristalizadas e onde então começa a atuação dessas partes internas. É exatamente no conceito de caráter e de traços de caráter. Então você vai aprender e vai identificar que muitas vezes o comportamento, fazendo essa analogia da árvore das competências ou da árvore do comportamento, que o nosso comportamento, as nossas reações, são a parte mais externa, mais visível da consciência, que seriam os comportamentos, as reações, os padrões, as emoções que nós expressamos no meio. É a parte mais externa da consciência. Mas de onde vem então o comportamento? De onde vêm essas reações? Elas vêm então, se o comportamento e as reações estão no nível dos frutos, nós temos então uma dimensão mais profunda que poderia ser comparado com os ramos e as folhas, onde nós temos o conhecimento, a habilidade, as atitudes e os relacionamentos, promovendo então uma base para as nossas reações. Mas a grande pergunta, por exemplo, hoje da psicologia, é de onde vêm as atitudes? A psicologia social, nós vamos falar sobre isso, a psicologia social fala sobre a questão das atitudes, como um construto que determina o comportamento. Nossa pergunta é, e o que forma então as atitudes? Seriam então só aqueles componentes genéticos ou da família? Nós vamos identificar que nessa visão de ser humano, aquilo que gera as atitudes e que vai gerar o final na ponta, o comportamento está num nível mais profundo, que seria então o tronco dessa árvore. É nesse tronco que nós vamos encontrar os traços de caráter, as crenças inconscientes e a vocação, aquilo que o sujeito busca como realização. Mas a pergunta ainda é, e o que está na raiz dessa árvore? O que está na profundeza do psiquismo, que acaba gerando o traço de caráter, a atitude e o comportamento ou o padrão de reação? Nós estamos falando então do conceito de caráter, das motivações, do sistema de crenças e valores mais profundos desse ser. Então o ser humano, com essa raiz desse caráter, desse sistema de crenças e valores, vai externalizando ao longo do seu psiquismo até chegar no comportamento. O que nós observamos, e nós vamos falar muito sobre isso, é que não adianta nós termos uma intervenção apenas numa mudança de comportamento se o traço de caráter permanece o mesmo. Não adianta tentar mudar uma dor de cabeça se esse é um sintoma físico no extremo da consciência do corpo, se de repente essa dor de cabeça está sendo gerada, por exemplo, por um traço de rigidez, um traço de intolerância. Enquanto esse indivíduo não modificar esse traço de intolerância, essa dor de cabeça ela vai permanecer. Ou então nós vamos tratar a dor de cabeça, o sintoma físico pode desaparecer, mas se mantendo essa forma de funcionar, nós vamos ver depois de algum tempo esse organismo, esse psiquismo, desencadeando um outro sintoma num novo lugar, numa nova forma, às vezes não física, mas nas relações, também baseada naquela rigidez, naquela intolerância. O que eu comecei a observar na minha prática com terapia regressiva é que quando eu buscava a origem desses sofrimentos, eu encontrei então experiências onde confirmavam como a pessoa começou a desenvolver, a cristalizar um tipo padrão de reação, por exemplo, de rigidez ou de intolerância. O que não quer dizer que toda situação de intolerância e rigidez vai gerar uma dor de cabeça.
Porque para cada um de nós, a história do sintoma, a história desse traço vai ser totalmente individual, vai ser singular, totalmente sob medida. Então não tem como nós prevermos ou dizermos que a dor de coluna tem a ver com isso ou aquilo, porque cada um de nós vai desenvolver um processo muito peculiar de chegar a um tipo de comportamento. Mas, por outro lado, quando eu comecei a ver isso, a gente percebe que estão entrando pelo sintoma, pela característica mais externa, o próprio psiquismo vai mostrar o que precisa ser mudado. E aí sim está o foco do nosso trabalho de partes internas e traços de caráter. E é por isso que ele pode ser aplicado em qualquer tipo de abordagem psicoterapêutica, ou qualquer tipo de relação de ajuda, ou até qualquer tipo de programa de desenvolvimento, porque ele vai levar com que haja uma consciência do cliente de quais são os padrões que ele precisa modificar. Qual é o tipo de forma reativa, de automatismo que está determinando a reação e o comportamento dele, mas que está incompatível com ele, dele como ser como um todo. E aí os recursos vão ser diversos, mas a forma de olhar ela passa a ser totalmente diferente. Nós vamos então estar falando dessa questão do caráter. Ou seja, e caráter dentro da psicologia vem da psicologia diferencial. O que nós vamos estar chamando de caráter? Caráter é aquilo que nos caracteriza, é aquilo que nos diferencia em relação a um outro indivíduo. São as características que nos movem e que fazem, desde aquela origem mais profunda, a que a gente reaja de uma determinada forma em determinada situação. Vejam aqui, é o conjunto de percepções acerca de uma visão de eu, de mundo e da relação eu-mundo. Vejam que isso é um conceito diferente da personalidade, que tem a ver mais com essa expressão mais do nível da consciência, do ego. Mas se nós observarmos o conceito da palavra personalidade, aquilo que então se expressa na personalidade de Milton Menezes, nessa definição nós vamos ver que é uma combinação de dois termos que vem do latim. O persona e o soar. Quer dizer, soar através, o sona e o per. Então, soar através é aquilo que, através do meu corpo, do meu ego, se soa, né? Se manifesta da estrutura mais profunda que é o meu caráter. Então, aquilo que nos caracteriza vai se ressoar na personalidade de formas diferentes. Mas a psicologia tem se focalizado basicamente na personalidade, nos traços de personalidade, nos tipos psicológicos. Mas nós vamos então propor uma visão mais ampliada, mais profunda daquilo que gera a característica de personalidade. Nós vamos então estar estudando detidamente nesse curso o conceito de caráter, o conceito de crenças inconscientes e o sistema de valores. E hoje, como vocês viram, essas são as dimensões mais profundas da raiz da árvore do comportamento. E aí, como caráter, nós vamos entender como a gente pode, por exemplo, sistematizar o caráter como sendo, então, uma visão de mim mesmo, como eu me vejo, qual é o conceito que eu tenho de mim mesmo. Isso vai me caracterizar. Qual é a visão de mundo que eu tenho? E como eu me relaciono com esse mundo? Esse conjunto de características é que vai ser chamado de caráter. Então, aqui no caráter não tem a ver com bom ou mau caráter. Não se trata disso. Mas o que caracteriza a minha ação? E a minha ação tem a ver com como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu me relaciono com o mundo. E eu já procurei durante muitos anos, venho estudando isso há muitos anos e formulando esse método, eu fiquei imaginando se tinha alguma hierarquia entre caráter, as crenças inconscientes e os valores. E eu percebi que, na verdade, não há uma hierarquia, porque os três conceitos eles se espelham e se refletem, reverberam um no outro de uma forma muito consistente, impedindo a gente ter uma tentativa racional de hierarquizar. Porque se o caráter, então, é essa visão de mim mesmo, a visão do mundo e como eu me relaciono com o mundo, as crenças inconscientes profundas são aquelas em que eu acredito, crenças porque eu acredito, que são crenças sobre mim mesmo, ou seja, como eu sou, crenças sobre o mundo, para que o mundo serve, qual é o sentido do mundo, crenças sobre a vida, qual é o sentido da vida, e principalmente é uma crença sobre o que é felicidade, o que me deixa feliz. E aqui não é um nível de conceito filosófico do que é felicidade, mas aquilo que no nível de consciência que eu estou, naquele momento da minha existência, o que me faz feliz. Então, quando eu tenho essa visão, eu tenho essas crenças, eu então vou dividir, compartilhar de valores que dão fundamento a essas crenças. Por exemplo, se eu
valores aqui não tem a ver com princípios, tem a ver com aquilo que tem valor para atender uma necessidade humana. Então, se eu acredito que a felicidade é, por exemplo, eu ter um carro importado, esse carro, esse dinheiro, ele vai ter um valor que vai orientar a minha ação. Ele é uma forma de eu ver o mundo e que a felicidade é a conquista daquilo. Então eu me vejo como um ser daquela necessidade, eu vejo o mundo como um provedor daquela necessidade e eu vou me relacionar com o mundo de forma a atender aquele conceito de felicidade. Então o carro e o dinheiro vão ter um valor porque naquele nível de consciência ele serve para atender uma necessidade. E esse conceito de necessidade tem a ver com como eu vejo o mundo, como eu entendo o sentido da vida e para que eu vivo. Então vejam que não tem reações que sejam certas ou erradas, porque cada um de nós vai estar num nível de consciência completamente diferente um do outro. É quando há uma distorção nessa dimensão do caráter é que nós vamos ver acontecer um comportamento ou um nível de sofrimento. E é aí que nós vamos entrar. Ou o sofrimento já alertando para a necessidade de uma transformação de alguma coisa sobre essas crenças, sobre a vida, sobre a visão de mim mesmo, ou a minha relação com o mundo, que vai se manifestar como um sofrimento, uma distorção, uma disfunção, uma patologia. Mas às vezes, nós, percebendo a necessidade de modificarmos o nosso comportamento, vamos poder buscar em que a gente precisa modificar a nossa visão de mundo, a nossa visão de felicidade, a visão sobre o sentido da vida, para então nos tornarmos uma pessoa melhor, promovermos o nosso desenvolvimento. É isso que nós vamos, não só na parte teórica, mas principalmente na parte prática, refletir profundamente e desenvolver técnicas, recursos que vão ajudar você a reconhecer os seus traços de caráter e também os seus clientes em qualquer relação de ajuda. Nós vamos estar falando então de vários traços de caráter. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar, mas os traços que nós vamos ter, os traços principais de caráter, como por exemplo, um traço, e aí nós vamos entender por que eu utilizo traço e não tipo psicológico. Nós vamos ter uma aula especificamente sobre isso. Mas, por exemplo, o centro de poder. Um traço sobre o centro de poder. Se eu, então, imaginando um traço sobre o centro de poder, e esse traço, eu imagino que, então, o centro de poder está em mim, então eu acabo desenvolvendo um traço de prepotência, autoritário, ou por mandão, quando ele é distorcido. Porque se eu acho, lembra lá, a visão do caráter é uma visão de eu, uma visão de mundo e na minha relação com o mundo. Então veja, a prepotência não é um defeito, é uma forma de ver o mundo e como eu me relaciono com o mundo. Pensando no centro de poder, se eu acho que o poder está em mim, então eu sou prepotente, porque é o tipo de poder que eu gostaria de ter sobre a vida, sobre a realidade. Então, se o centro de poder está em mim, eu me sinto então poderoso, prepotente, eu posso me transformar num autoritário. Se, pelo contrário, por algum motivo de situações, eu acabo estabelecendo uma crença de que eu não tenho poder, que o poder está no mundo, o poder está no outro, que eu então não tenho esse poder, eu vou desenvolver uma característica, um traço de impotência, de fragilidade. Vejam que, na verdade, não tem uma coisa certa e errada, mas dependendo da situação e onde eu me cristalize, nós podemos ter um problema em relação ao centro do poder, porque falta consciência para nós de como a gente pode se relacionar em relação ao poder de uma forma adequada com o mundo. Se eu acho que o centro de poder está em mim, então o mundo tem que me obedecer. Então a minha visão de mim mesmo é que eu sou o poder, o outro então é o dominado. E eu vou exercer essa relação com o mundo baseado nessa forma de ver o mundo. E aí então tem uma crença de que isso é bom, de que isso é necessário, são crenças inconscientes, e então o poder passa a ter um valor em que eu vou cristalizar no poder da força, no poder da influência, no poder do raciocínio, no poder da sedução. Então vejam, o traço de caráter, os traços de prepotência, de impotência, são traços do nosso comportamento que tem como fundamento, como origem, uma visão sobre o mundo que está cristalizada. O que a gente vai ver é que muitas vezes as pessoas sofrem que tem uma parte interna que está relacionada à prepotência e a outra, por exemplo, à culpa. Então imaginem duas partes internas nossas, uma relacionada à prepotência que gostaria de ter o poder e uma outra que se sente culpada. Esse jogo de partes internas pode resultar, por exemplo, num padrão que eu poderia chamar, para dar de exemplo, do padrão salvador, por exemplo,
Pessoas que acham então que têm a capacidade, a necessidade, a obrigação de salvar outras pessoas. Isso é muito comum no meio dos terapeutas, né? Um padrão onde a gente acha que tem que salvar as pessoas. Então vejam, normalmente, não posso afirmar em todos os casos, mas muitas vezes esse padrão salvador está relacionado a uma parte nossa prepotente que acha então tem o poder de curar e salvar, e uma outra que se sente culpada, então ela tem o dever de salvar. Gerando então um comportamento altamente adoecido, desgastante, muitas vezes trazendo desequilíbrios, porque tem duas partes identificadas com dois traços que se reúnem numa reação automática, um padrão inconsciente que nem sempre é representante de saúde. Uma coisa é ser salvador, a outra coisa é o ser um ajudador. Alguém que então tem o poder, que usa o seu poder para realizar processos de transformação, processos de ajuda à cura do outro. É diferente do salvador que tem esse peso da obrigação de salvar. É uma prepotência julgar que nós é que temos o poder de salvar o outro. Ninguém salva ninguém. Ninguém muda ninguém. Mas é muito difícil, muitas vezes, mudar sozinho. Então o nosso papel é de facilitador desse processo. E não somos nós, como terapeutas, que vamos fazer. Então veja que em todas as nossas reações e nosso comportamento, nosso trabalho, nós vamos estar sendo experimentados num traço de caráter que é importante, que é o centro de poder. E nós vamos aprender não só o centro de poder, o centro de importância. Se eu sou mais importante do que o outro, né, então eu me sinto mais importante, então nós vamos estar falando do orgulho e da humilhação. Nós vamos ver, então, diversos conceitos sobre os traços de caráter e a forma de resolução. Porque por exemplo, no caso do centro de poder, nós vamos aprender isso com vários outros traços de caráter. Mas na questão do poder, entre o polo da prepotência e o outro polo da impotência, nós temos a resolução de transformação disso, que é admitir a potência que nós temos. Se eu, como prepotente, eu gostaria de ter um poder que eu não tenho, e aí quando eu experimento isso e não tenho, eu me sinto impotente, e aí vejam, né? Se eu sofro de impotência, é porque eu tenho uma prepotência. Mas quando então eu sou capaz de reconhecer o meu poder, eu assumo então a consciência da potência, assumindo então um outro nível de consciência, como está aí na figura. O que isso quer dizer? É que quando então eu assumo a potência, eu vou exercer o poder que eu tenho naquilo que eu tenho. E vou aceitar o poder que eu não tenho naquilo que a vida coloca como um limite para mim. Isso não quer dizer que a gente não vai insistir e tentar fazer as coisas, mas reconhecendo que quando eu tenho o poder de fazer, eu faço, e quando eu reconheço a minha impotência, eu aceito. Quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, nós vamos ter um número muito menor de problemas, de disfunções, por conta dessa falta de consciência sobre o poder. Nós vamos ver que muitas vezes as nossas reações estão pautadas em desequilíbrios nesse nível de consciência sobre o poder, sobre a importância, sobre valor, sobre rigidez, sobre flexibilidade, afetividade, determinando então nesses traços de caráter reações muitas vezes que nós julgamos inadequadas. Você vai aprender então nessas aulas que iniciam agora todos esses traços de caráter principais e também os traços de caráter que nós chamamos de secundários. Então, dessa mesma forma, nós vamos aprender sobre o traço da intolerância, da vaidade, do ciúme, da sedução, um traço de controle, da inveja, do melindre, do ressentimento, uma série de reações que vocês veem, que nós identificamos nas pessoas e em nós mesmos. Você então vai aprender o que leva você, às vezes, a ser tão exigente ou tão inseguro. O que leva, de repente, você perceber a inveja, o perfeccionismo, em que tipo de crenças, que tipo de partes internas são essas que muitas vezes se fixam num determinado traço secundário de caráter, nos levando então às vezes a tantas disfunções, a tantos desequilíbrios no nosso comportamento e principalmente nas nossas relações. Você vai então aprender, nós vamos falar detalhadamente sobre isso e volto a dizer, aqueles que vão fazer a parte prática vão se instrumentalizar de vários recursos que podem aplicar em si mesmos e nas pessoas do seu trabalhos de relação de ajuda. Nós estamos então falando, e isso vai ser sempre uma tônica, de uma necessidade que nós temos de desenvolver essa transformação da consciência. Porque essa transformação da consciência, ela leva a uma necessária mudança de patamar sobre a vida, sobre o sentido do que nós fazemos, sobre os nossos comportamentos e também sobre o nosso adoecimento.
nós vamos ver que todo esse trabalho de partes internas e principalmente da transformação de traços de caráter, ele leva a uma ampliação daquilo que eu chamo de inteligência espiritual, que eu chamo de a capacidade do homem de fazer perguntas e buscar respostas fundamentais sobre o significado das suas ações na vida. Daí ele então experimentar uma mudança da consciência sobre a conexão que existe entre cada um de nós, no mundo subjetivo, e o mundo em que vivemos, no mundo objetivo. E a partir daí, ser capaz de viver de forma envolvida, ou seja, com um nível de entusiasmo, alinhado com seus valores fundamentais ou um propósito de vida, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da humanidade, ou seja, deixando um legado. Esse legado não é necessariamente uma grande obra, uma grande conquista, um grande nome. O legado é aquilo que a gente contribui com a nossa ação naquele nosso desenvolvimento pessoal e naqueles que convivem conosco no nosso campo de atuação, seja profissional, familiar, social. Mas quando nós então ajudamos para que não só nós nos tornemos seres melhores, mas a nossa família, as pessoas à nossa volta, procurando deixar legados de sentido, de realização, nós estamos contribuindo para que essa humanidade ela seja cada vez mais consciente, mais lúcida e mais capaz de resolver as principais questões que desafiam o conhecimento humano. Eu acredito que apenas a transformação dos traços de caráter, quando nós compreendemos aquilo que caracteriza o ser humano e que nós transformamos para níveis de consciência mais elevados, mais espirituais, nós seremos capazes então de superar qualquer desafio da humanidade. Os nossos pessoais, da nossa transformação, mas também daqueles que desafiam esse grupo de pessoas que nós chamamos de humanidade. Eu quero então agradecer a você que está participando dessa primeira aula, convidando a você que ainda não se inscreveu a refletir sobre isso, verifique o programa para poder ver se realmente esse curso faz eco em você, se ele estimula você naquilo que você busca. E para aquele que já está aí conosco, seja bem-vindo, vai ser um prazer ter você aqui, não só nas aulas teóricas que começam agora, mas também para aqueles que vão fazer a parte prática. Nós vamos ter aí de forma online, mas muito presencial, com muitas práticas reais, formas e recursos de como nós podemos promover a transformação da consciência desses nossos traços de caráter, utilizando o conceito de partes internas. Com certeza, o conceito de traços de caráter seja uma das coisas mais inovadoras que eu trago ao longo desses anos em relação aos métodos. Porque muitas das coisas a gente vem assimilando de outros autores e de práticas que a gente vem tendo esses 30 anos. Mas com certeza o conceito de traços de caráter na transformação da consciência é aquele que vai fazer uma diferença na sua formação e não só na formação profissional, mas principalmente na sua formação pessoal. Esse curso, mais do que qualquer apropriação de recursos técnicos ou profissionais, ele é um grande caminho de transformação pessoal. E eu costumo dizer para os meus alunos, vou começar a dizer para vocês, nada será como antes. Nós temos aqui um percurso pela frente de muita reflexão, de muita transformação na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Até então a nossa próxima aula. Para aqueles que estão nos visitando agora, sejam bem-vindos e bom curso!